O estudo do átomo tem uma história rica e muito complexa. Com o passar dos séculos foram acumuladas diversas aprendizagens, pensadores e cientistas para desvendar qual a estrutura base das matérias. Essas representações teóricas da estrutura e o comportamento do átomo são chamadas de modelos atômicos. Quais são esses modelos? E quais são os principais personagens desses estudos? Essas, e outras características mais incríveis ainda, é o que vamos conhecer agora. O termo átomo vem dos povos gregos, e significa aquilo que não pode ser cortado, ou seja, aquilo que é indivisível. Esse pensamento, por incrível que pareça, já era discutido por alguns pensadores da escola filosófica atomista da Grécia Antiga, como Leucipo, nascido em meados do século V a.C., e Demócrito, nascido em 460 a.C. Eles induziram a ideia de que a matéria é composta de pequenas partículas indivisíveis chamadas de átomos, e que essas minúsculas partículas constituíam toda a matéria existente. Mas esses eram apenas conceitos filosóficos, pois eram o que eles compreendiam naquele período. Essa ideia não prevaleceu e ficou, de certa forma, muito contestada durante anos. Com o passar dos séculos, a hipótese atômica foi retomada na sequência pelo inglês John Dalton em 1803 para explicar o comportamento dos diversos gases da atmosfera e das misturas gasosas. Dalton era um atomista, ou seja, ele acreditava que a matéria seria constituída por átomos indivisíveis e espaços vazios. Com isso, a sua teoria ficou conhecida como teoria atômica de Dalton. As principais características do modelo científico de Dalton, ou seja, de sua teoria atômica, eram as seguintes, que a matéria é constituída de pequenas esferas rígidas indivisíveis, que não podem ser criadas e nem destruídas. A outra era que os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas qualidades, como no seu tamanho, na sua forma e na sua massa, e também, que os átomos podem se combinar numa proporção fixa para formar os átomos compostos, o que hoje chamamos de moléculas. A hipótese atômica de Dalton foi alvo de muitas polêmicas, tendo adeptos fervorosos e opositores ferrenhos. Um experimento com raios catódicos em que um fluxo de partículas ainda menores que o átomo e dotadas de carga elétrica negativa indicava que o átomo não era indivisível como sugeria o modelo de Dalton. Depois disso, caia por fim o seu modelo atômico. Um século depois, 1903, John Thomson recuperou o modelo proposto por Lord Kelvin, em que as partículas com carga negativa, ou seja, os elétrons, se encontravam incrustadas numa esfera de carga positiva. Ele então propôs, como imagem para o seu modelo, um pudim de passas, uma sobremesa típica do Natal inglês naquela época. Nessa comparação, a massa do pudim corresponderia àquilo que Thomson descreveu como esfera contendo a carga positiva uniformemente distribuída. As passas seriam os elétrons incrustados nessa esfera. Com isso, as principais características do modelo atômico de Thomson são que os átomos são esféricos e o volume total do átomo é igual ao volume da esfera. A outra é que a carga positiva está uniformemente distribuída na esfera, e também que os elétrons se movem nessa esfera sob o efeito de forças eletrostáticas. Mas, a teoria de Thomson estava incompleta, e um novo modelo se fazia necessário. E esse novo modelo veio a acontecer com um cientista nascido na Nova Zelândia. Seu nome é Ernest Rutherford. Em 1911, ele realizou um experimento em que conseguiu descartar de vez o modelo atômico de esfera rígida. Isso aconteceu da seguinte forma: Rutherford atirou partículas numa finíssima folha de ouro. A metralhadora usada por ele lançava pequenas partículas portadoras de carga elétrica positiva, chamadas de partículas alfa. Para saber se essas partículas lançadas na folha de ouro atravessavam em linha reta ou se eram desviadas, ele usou uma tela feita com um material fluorescente, que emite uma luminosidade instantânea quando atingido por uma dessas partículas alfa. Esse experimento mostrou que a maioria das partículas alfa atravessavam a folha em linha reta, e apenas algumas poucas partículas eram desviadas de sua trajetória. Com isso, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço como imaginavam, apresentando mais espaços vazios do que espaços preenchidos. Ele acrescentou também que a maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central, é o que conhecemos como núcleo, com carga positiva, onde estão os prótons. Quando as partículas alfa atingiam o núcleo eram desviadas pela repulsão elétrica. Ele pôde concluir também que na região ao redor do núcleo, que chamamos de eletrosfera, estão os elétrons, que são muito mais leves que os prótons. Rutherford até suspeitou da existência dos nêutrons muito antes deles serem detectados experimentalmente, e trabalhou intensamente na tentativa de detectar essas partículas, mas somente em 1932 o físico inglês James Chadwick determinou a presença dos nêutrons no núcleo do átomo, que então foram incorporados ao modelo de Rutherford. Após a descoberta de Chadwick, 3 partículas fundamentais do átomo passaram a ser reconhecidas: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Assim, em 1913, Niels Bohr propôs outro modelo mais completo, que conseguia explicar o espectro de linhas.
Em seu modelo, Bohr incluiu uma série de postulados, que são afirmações aceitas como verdadeiras, mas sem demonstração. Alguns desses postulados são que os elétrons, nos átomos, movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis, e cada um desses níveis tem um valor determinado de energia, por isso são chamados também de níveis de energia. Disse também que um elétron pode passar de um nível para o outro de energia, acontecendo uma transição eletrônica. Na sequência desses estudos, em 1926, surge o modelo da nuvem de elétrons, conhecida também como mecânica quântica, desenvolvido por Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg. Este modelo baseia-se na mecânica quântica. Ele descreve os elétrons em termos de funções de ondas, que representam a probabilidade de encontrar um elétron em uma determinada região ao redor do núcleo. As suas maiores contribuições foram fornecer uma compreensão mais precisa da posição e energia dos elétrons, incorporando o princípio da incerteza de Heisenberg. Com isso, os modelos atômicos são fundamentais para a compreensão das propriedades químicas e físicas dos elementos, na formação das ligações químicas, das reações químicas, da estrutura da matéria, da condução elétrica e outras infinidades de fenômenos. Cada modelo evoluiu para explicar novos dados experimentais e refinar a nossa compreensão da natureza atômica, culminando na teoria quântica moderna que fornece a base para grande parte da química e da física contemporâneas. A ciência não para. E agora qual será o próximo passo? Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso vai ajudar muito o canal. E se não sabia disso e quer saber muito mais, então inscreva-se aqui, no canal Ciências.